Oiê, tudo bem? Olha só, estou gravando esse vídeo aqui para explicar um pouquinho para você o que são os óleos essenciais e um pouquinho dos seus benefícios. Mas antes disso, já curte aqui meu vídeo e se inscreve aqui no meu canal para dar aquela força para mim, tá bom? Então vamos lá, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais é a imunidade, é a força da planta, né? Não são todas as plantas, mas a sua maioria, e quando eu falo plantas, eu falo de flores e frutas também, tá? Na sua maioria contém óleo essencial. O óleo essencial a gente encontra em pequenas bolsinhas microscópicas, ou na casca, ou na folha, ou na flor, ou no caule, ou na raiz. Cada planta tem o seu local do óleo essencial. Os óleos essenciais são extremamente potentes, eles chegam a ser 70 vezes mais potente do que o suco, do que o chá daquela planta, né? Quando eu falo do óleo essencial de limão, olha só, vou explicar um pouquinho sobre ele, o limão siciliano. O óleo essencial dele se encontra na casca. Você tomar uma gotinha do óleo essencial de limão equivale a você tomar 15 limões, né? É muito limão. Ou o hortelã-pimenta, que eu amo esse óleo, vou falar dele já já. Olha só, o peppermint. Uma gotinha do peppermint equivale a até 27 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então pensa na potência disso. E os óleos essenciais da doTERRA, aqui ó, essa empresa aqui, doTERRA, são puros. Então o que tem dentro aqui desse vidro? Apenas óleo essencial de limão. Não tem nenhum aditivo, não tem água, não tem álcool, não tem um composto sintético, nada. Apenas óleo essencial de limão. Então quando você for usar os óleos, você vai ter a certeza de que você está usando apenas óleo essencial, tá? Nós estamos falando de um produto 100% natural, que não dá efeitos colaterais, altamente concentrado. Nós temos um selo chamado selo CPTG, aqui, ó, que nos garante esse grau de pureza, tá? Ele é passado por vários testes em laboratórios, em empresas, que nos garante que aqui dentro tem apenas óleo essencial puro, tá? Sem nada, sem nenhum outro aditivo. Então você pode usar com segurança. Por que eu me apaixonei pelos óleos essenciais? Eu já gostava de homeopatia, eu já usava florais, então eu sempre tive contato com essa forma, essa terapia natural, essa terapia alternativa, né? Essa medicina natural que a gente fala. Então para mim foi fácil o entendimento do óleo essencial, entender como ele funciona. O óleo essencial ele é microscópico, né? As moléculas dele. Então quando você inala, ou você faz uso tópico, ou você toma, ingere, a maioria dos óleos essenciais da doTERRA podem ser tomados por conta da pureza, tá? Como a gente tem esse certificado de pureza que nos garante que esse óleo essencial aqui é puro, a gente pode fazer a ingestão da sua maioria. Então, quando você toma, passa ou inala, você leva para o seu organismo, né? Ou pelo aparelho respiratório, ou através do sangue, da corrente sanguínea, não importa. A forma que o óleo essencial entrar no seu corpo, no seu organismo, ele vai fazer o trabalho dele, né? As moléculas vão para o sistema límbico, no cérebro, onde atinge as emoções, onde cuida das nossas emoções. Então o óleo essencial, ele trata o físico e o emocional ao mesmo tempo. Eu vou falar de um óleo que não são os 10 principais que eu vou falar aqui para você, mas eu vou falar desse em especial para te explicar como é fácil esse entendimento do físico e emocional. Olha só, é o óleo de alecrim, tá? Eu acho que deu para ver aí. O óleo essencial de alecrim. Eu comecei a usar ele para memória. Eu estava tomando vários tarja pretas e desencadeou vários efeitos colaterais ruins e um deles abalou a minha memória. Quando eu comecei a usar o óleo de alecrim para memória, o meu cabelo começou a crescer. Só que eu não tinha associado, não tinha entendido isso. Eu estava usando cabelo curto já há alguns anos, porque caía muito, meu cabelo crescia. Aí quando chegava assim do meio para as pontas, ele ficava mirradinho, murcho, sabe? E estava caindo muito. Eu acho que por causa da gravidez também, quando a gente está amamentando, o cabelo tem a tendência a cair mesmo, né? E aí eu usando ele curto, já há alguns anos. Usando o óleo de alecrim para memória, ele começou a impedir a queda do meu cabelo e ajudar nesse crescimento. Quando eu fui estudar sobre o óleo de alecrim, queria entender um pouco mais, vi que ele é usado para tratamento de calvície
que uma das funções dele é isso, é impedir a queda do cabelo, né? E é muito engraçado, porque eu não estava tomando para isso. Eu não estava fazendo uso dele para isso. Então, o óleo essencial é extremamente inteligente. Eu costumo fazer uma comparação assim. Quando a gente toma uma medicação, para consertar, é como se nosso corpo fosse uma casa, tá? E a gente toma uma medicação para consertar a porta lá do fundo, né? A porta do fundo estragou, e aí o remédio entra no seu corpo, na sua casa, e aí às vezes esbarra numa porta, às vezes danifica uma janela, vai fazendo uma bagunça em outras coisas para poder chegar lá nessa porta do fundo e consertar ela. Então, para consertar alguma coisa, às vezes ela estraga, bagunça outras, né? O óleo essencial não. Ele entra na sua casa, o que tiver desorganizado, se uma porta não tiver certa, uma janela, ele vai consertando até chegar aonde ele precisa arrumar, que é aquela porta lá do fundo, né? E sem fazer bagunça. Então, ele é muito inteligente e generoso, né? Porque ele sai arrumando, consertando o que tiver ao seu redor. O que pertencer para ele, ele vai consertar, ele vai arrumar, não vai fazer bagunça, então não tem efeito colateral, né? E vai lá e vai consertar. E quando ele conserta, a gente fala assim, ele trata a causa, né? Não só os efeitos colaterais, ele trata a causa. Porque todos os problemas que a gente tem estão ligados às emoções. Então, o físico está ligado ao emocional. Quando você sente dor, somente dores intensas ou durante um tempo longo, você não dorme bem, você não fica bem emocionalmente, você não fica bem humorado, você não fica feliz, você não fica alegre, ou seja, desencadeia um monte de problemas emocionais. Quando você tem um problema emocional, uma perda, uma mágoa, um rancor, um estresse, algo emocional muito forte, desencadeia algo físico, né? Pessoas passam nervoso, sentem dor no estômago. Pessoas passam traumas, começam a sentir dores no corpo, né? A dor física. Então, é ligado à emoção e o físico. Então, é fácil a gente entender isso porque estão ligados. Então, o óleo essencial, ele vai cuidar daquela dor física que você está sentindo e vai tratar a causa. Lembra, ele é generoso, ele cuida de tudo que tiver ao seu redor. Então, a emoção está ligada ao físico, né? A sua dor emocional e a sua dor física, elas estão ligadas. Então, quando o óleo essencial entra no seu organismo para consertar como eles estão ligados, ele vai lá e conserta o outro também. Então, ele trata a causa, né? Então, com o passar do tempo, você para de ter esses sintomas e a gente não pode falar a palavra cura, né? Mas cura, porque ele trata a causa, ele vai lá e conserta aquilo que estava... vamos pensar num telhado quebrado. O telhado está quebrado, né? E aí está goteirando. Aí você toma uma medicação, o que você faz? Colocou um balde naquela goteira. Ótimo, está segurando aquela goteira, mas não consertou o telhado. Então não vai resolver. Quando chover de novo, em algum momento vai goteirar de novo. O que o óleo essencial faz? Ele vem aqui, coloca o balde para ficar segurando essa água da chuva, sobe lá no telhado e conserta o telhado, né? Conserta a rachadura. Então, com o tempo, pode chover de novo, pode acontecer qualquer coisa que não vai goteirar mais, tá? E ainda assim, se for algo... Eu tenho uma escoliose na coluna, um desvio, então não tem cura, né? Como que eu vou pegar uma coluna torta e desentortar? Então, eu uso o óleo essencial Deep Blue, tá? O óleo para dor. Quando eu vou limpar a casa, vou ficar muito em pé, fico muito sentada, faço algum exercício. Então, quando eu faço algo que exige mais da minha coluna, né? A escoliose é bem na região lombar, onde mais dói, eu já passo o Deep Blue antes. Porque eu sei que vai ficar dolorido, eu sei que eu vou sentir dor, né? Então, eu já passo antes, eu já faço uma prevenção. Mas se eu não conseguir fazer isso antes, eu estou com a dor, gente, olha, é tirar com a mão. Eu passo o óleo de Deep Blue, ele é poderosíssimo, alivia praticamente na hora. 2 óleos que a gente tem um resultado assim muito rápido. É o Deep Blue, que é o óleo para dor, e o Zengest, que é o óleo para o sistema gástrico. Daqui a pouco eu falo dele. Então, esses 2 óleos, quando alguém fala pra mim, eu tô com dor, eu tô com problema no estômago, eu adoro, porque eu falo, vem aqui que eu tenho um negócio pra você experimentar, porque ela tem uma experiência muito rápida com eles. Então, eu já faço uma prevenção. Hoje, eu não tenho medicação na minha casa, só tenho óleos essenciais. Tudo eu uso óleo essencial. Então, o que eu digo
para quem vai começar a usar. Dê uma chance para o óleo. Né? Você está com alguma coisa, algum sintoma, um estresse, um cansaço, um sono ruim, né? O seu bebê não está bem, está com febre, está com dor de garganta, enfim, seja qual o problema for, se for físico ou emocional, dê uma chance para o óleo primeiro. Antes de ir para qualquer química sintética, vai aqui nessa química natural, né? Deus fez a natureza e a gente juntos. Na verdade, Ele fez a natureza primeiro. Quando a gente chegou aqui, né, nesse planeta, a natureza já estava aí. Então, o nosso corpo é acostumado, nosso corpo reconhece. E quando eu fico falando de tudo isso, eu não estou falando de nada místico, não estou falando de nada religioso, estou falando de ciência, né? Eu estou falando de química. Então, o nosso corpo reconhece, ele interage muito bem com as plantas, ele interage muito bem com o que é natural, é o que o corpo dele reconhece. Quando a gente nasce, durante os primeiros anos, a gente só come fruta, só come verdura, né? A nossa mãe só faz chazinho, não fica colocando nada sintético. Ao longo dos anos que a gente começa a envenenar o nosso corpo. Mas nos primeiros anos de vida a gente tem todo esse cuidado. Se a gente permanecesse assim ao longo da nossa vida, isso iria, além de nos proporcionar uma vida mais longa, mas uma vida completamente saudável, né? Então a gente que coloca sujeira, a gente que coloca sintético, química sintética no nosso corpo e que desencadeia esse distúrbio todo. Quando a gente coloca algo natural no nosso corpo, que tem essa ligação, que ele se reconhece, não causa distúrbio nenhum. Só que leva um processo um pouco mais lento, por isso que às vezes a pessoa não tem paciência de usar algo natural, né? Mas é porque o natural, ele é cuidadoso, ele é generoso. Então ele vai lá consertar a porta do fundo, ele vem arrumando, organizando, vai levantando os móveis, vai varrendo, vai limpando, ele vai organizando, né? E vai lá, pega aquela porta, coloca, mede, deixa eu ver o que está precisando para consertar. Então ele é todo cuidadoso, ele faz o serviço bem feito, ele vai para fazer uma vez só, né? E outras químicas sintéticas, não, já faz uma bagunça danada, vai lá, põe a porta, aí você tem a sensação de que resolveu, aquele sintoma, aquela dor, aquele problema resolveu, tá resolvido, né? Mas aí você não viu tudo o que aconteceu, toda a desordem que aconteceu para consertar aquilo. Então leva um tempo a mais. Quando a gente fala de rancor, de mágoa, às vezes você tem um rancor, uma mágoa, você tem um problema emocional que você tem a vida toda, né? Eu costumo explicar assim. Eu falo, eu sou ansiosa, eu sou para ontem, eu sou ligada no 330, eu sou agitada. Minha mãe dizia isso. A Fernanda é agitada. Nossa, a Fernanda é acelerada, tudo para ela é para ontem, né? Ela é inquieta, ela não para. E assim eu fui falando com o meu corpo. Então essa ansiedade, essa agitação pertence a mim, o meu corpo reconhece tudo isso, essa sou eu. Quando eu coloco algo que vai equilibrar isso, que vai mudar isso, o que o meu corpo faz? Rejeita, fala, opa, não mexe aqui não, eu sou assim, né? Então a gente tem que persistir para mostrar para o nosso corpo que consertando isso, que isso não nos pertence, né, de verdade, e que se arrumar isso, vai arrumar várias outras coisas. Então o nosso corpo começa a sentir, a reconhecer, fala, nossa, quando eu não fico agitada, quando eu não fico nervosa, eu fico melhor, né? Eu fico me sentindo melhor. Então, o nosso corpo reconhece o óleo essencial, reconhece o natural, ele reconhece tudo isso que veio de presente de Deus para nós, né? Tá aí na natureza. Eu não estou falando para você de nada de novidade, eu não vim falar de nada inovador, eu estou falando de óleo essencial que existe há milhares de anos, né? Sempre existiu. Jesus Cristo recebeu 2 óleos essenciais e ouro. Os 3 reis magos deu óleo essencial de incenso, óleo essencial mirra e ouro, né? Eu falo, gente, só tá faltando óleo essencial de ouro, mas os outros 2 a gente já tem, a doTERRA já tem. Então, existe há milhares de anos. Os índios só tomam chá, só usam ervas, né? Os nossos avós, eu lembro muito quando criança, alguém se machucava, fazia aquela compressa com a erva de Santa Maria, então machucava o braço, colocava a erva de Santa Maria e enfaixava. Então, isso já existe há milhares de anos, né? Não estou com novidade nenhuma. Eu não estou desmerecendo a doTERRA, mas eu costumo brincar assim. Deus já deu o óleo essencial, a natureza já proporciona isso pra gente, a doTERRA só foi lá e colocou no vidrinho pra gente, né? Colocou, engarrafou o óleo essencial e mandou pra nossa casa. Então,
isso aqui já existe, tá? Isso aqui é maravilhoso. Isso é um presente de Deus, embora não estou falando de religião, mas isso aqui já existe há muito tempo. A gente só está voltando.